Uma coisa que eu aprendi esse ano é que a dor e o desconforto são coisas que nos ensinam bastante. Então, o que isso significa? Significa que quando nós nos colocamos em situações desconfortáveis em prol da nossa evolução, por exemplo, treinar, estudar, ler, quando você é uma pessoa que é muito viciada no celular, mas você escolhe ler. É desconfortável no começo, pois você não tem concentração em uma coisa que não é tão dopaminérgica que nem o celular, mas você consegue fazê-lo aos poucos. Um dia você lê uma página, no outro você lê 5, na outra você 10, na outra 15, e por assim diante. Então, coisas que eu vou listar, falando aqui hoje, que me fizeram evoluir. E uma pessoa que me fez evoluir, que eu me inspiro e me fez evoluir bastante, é o David Goggins. Esses princípios, lendo com ele, que me fizeram evoluir também. E eu espero que quando verem esse vídeo, adotem eles para a sua vida, para que vocês evoluam também. Não só fisicamente, mas mentalmente também, para que vocês evoluam e percebam que a vida nem sempre é fácil, mas ela pode mudar. A primeira lição é: abrace o desconforto. Como eu tinha falado anteriormente, abraçar o desconforto significa você se colocar em situações difíceis, mas vendo ela como oportunidade de evolução. O desconforto voluntário, como eu tinha falado, ele faz você evoluir com o tempo. Por exemplo, na academia, no primeiro dia é desconfortável demais, pois você fica todo dolorido. Na primeira semana, você fica mais dolorido ainda, por causa que seu corpo não está acostumado com aquela intensidade. Mas com o passar do tempo, ele vai evoluindo. Mas não deixa de ser desconfortável, porque a evolução continua. Quanto mais forte, mais peso, mais desconforto para o seu músculo. Então, você vai evoluindo com o tempo. Então, por exemplo, mais peso, você vai lá, faz, percebe que ficou dolorido, mas você vai abraçando aquele desconforto, pois percebe que há evolução. Mais desconforto faz você evoluir. Quando feito de forma voluntária, na academia que você treina, ou em casa mesmo, você faz flexões e abdominais. Então, por exemplo, também outro exemplo, é estudar. Quando você estuda, no começo, é um pouco mais difícil, pois você não está acostumado a estudar. Seu cérebro não está acostumado a estudar desse jeito. Então, o que você vai fazer? Primeiro dia, estuda 10 minutos. Com o passar do tempo, vai achando 15, 20 e até um dia, 1 hora. Só basta você evoluir gradativamente. Pois quando você abraça esse desconforto mental, ele faz com o tempo se tornar confortável esse desconforto. Sim. Pois ficar confortável no desconforto faz você lidar com situações difíceis que para muitas pessoas chegam a ser impossíveis, mais fácil, com mais naturalidade que você faça isso. Antes de começar a gravar esse vídeo, eu tinha pensado comigo mesmo não fazer isso. Por causa que, se o vídeo dá errado, se ninguém vê, se não importa. A questão é que eu tô aqui gravando. Peguei meu celular, estou gravando e estou evoluindo dentro de mim. Porque eu sempre gostei de criar conteúdo, mas não consegui falar na frente da câmera com tanta naturalidade. Mas eu estou evoluindo isso, porque eu quis começar, quis me mexer, quis fazer a ação. A segunda lição é calejamento mental. Parecido com a primeira lição, o calejamento mental, ele faz você lidar com situações difíceis que com o tempo se tornem mais fáceis. Pois é o seguinte, quando você vai para uma situação difícil, como na academia, com o tempo você vai evoluindo. Mas tem dias que você não quer ir, tem dias que você não quer nem saber da academia. Mas o que você vai fazer? Você vai. Nos dias ruins, você vai. No dia que está cansado, você vai. No dia que você está querendo apenas dormir, você vai cansado. Mas aí você vai percebendo com o tempo que nesse desconforto você vai evoluindo. Vai tendo aquela vontade, sabe? Porque você calejou sua mente, criando calos nela para que a repetição continue. Repetição causa isso. Se você faz academia, sua mão fica com calos. Se você trabalha com serviço bruto, que tende a segurar, por exemplo, enxada, trabalhando com enxada, sua mão vai ficar calejada. Então, nós temos que criar calos no cérebro, assim como nós criamos calos nas mãos. Porque isso é verdade. Seu cérebro vai ficando calejado, ele vai se desenvolvendo mais, ficando preparado para as missões. Muitas vezes a missão sozinho, missões solos, treinamento sozinho, sem ninguém. Muitas vezes, pelo menos, experiência própria.
Por exemplo, vou correr, eu corro sozinho às vezes, à noite, sem música, sem ninguém. E eu estou ali preparado. Mas tem momentos que a mente fala para eu não ir. E é ali que eu continuo. Se eu faço isso com frequência, a mente vai calejando com o tempo. E isso é verdade. Então, se você não faz coisas que você não gosta, se você não coloca situações que você não gosta, como há crescimento? Como há evolução? Entendeu? Então essa é a melhor forma de você evoluir. A terceira lição se chama pote de biscoitos. Pote de biscoitos é um reservatório mental que nós organizamos na nossa cabeça, fazendo a gente se lembrar de situações que nós vencemos. Quando nós estamos querendo desistir, não querendo fazer aquilo, seja um trabalho, seja um novo hobby, seja um novo desafio, a gente pensa que a gente quer desistir, que a gente é fraco, que a gente não consegue. Mas a verdade é que a gente não é fraco. A nossa mente apenas quer nos enganar. Então, o pote de biscoitos é um dia liste na sua mente ou escreva situações que você venceu, momentos que você venceu. Venceu uma corrida longa, uma corrida curta, até vitórias pessoais entre você, parou de fumar, perdeu peso, que é uma vitória muito grande para você que era obeso e conseguiu emagrecer. Isso é muito bom. Então liste isso, porque sempre que você quiser desistir, sempre que você quiser parar com aquele projeto que você quer fazer, parar com parar com aquele esporte que você quer, você lembra de vitórias que você venceu, de momentos difíceis que você venceu. E, provavelmente eram momentos mais difíceis que esse que você não quer fazer agora. E essa é a verdade sobre isso. Então, continua, não para não, pois você é forte e consegue. Desistir não é para você. Você só perde quando você desiste. Quando você desiste, você tira a oportunidade de reconhecer o seu potencial inexplorado, reconhecer o potencial que está aqui fundo. Você precisa cavar para descobrir aquilo. Como é que eu vou descobrir se eu sou um maratonista rápido se eu nem treino? Como é que eu vou descobrir se eu consigo aprender algo bom, descobrir se eu consigo estudar na escola boa ou evoluir intelectualmente se eu nem estudo, se eu não abro nenhum livro para ler, se eu não aprendo? Nós temos que aprender. Então, sempre que você for fazer algo, faça um pouco mais. Escreva aquilo ali que você faz, porque quando você for tentar algo mais difícil, você lembra da vitória passada. Uma vez, falando de minha experiência própria também, né? Quando eu corri 5 km em 26 minutos, eu fiquei muito feliz, porque era o melhor tempo que eu fiz. Então, um dia, quando eu fui fazer treinos de tiro, treino intervalado, que é um treino muito doloroso, eu queria desistir. Mas eu me lembrei que eu já tinha feito 5 km em 26. Então, peraí, se eu fiz 5 km em 26 minutos, o que me impede de um dia conseguir fazer 5 km em 25 minutos? Ou que me impede de fazer esse treino de tiro? Se eu já consegui fazer algo antes bom. Se eu fiz algo antes bom, eu faço agora também. É isso que acontece. Essa é a verdadeira mentalidade de alguém que quer evoluir. Então, quando estiver desmotivado ou não querendo fazer aquilo, relembre o seu passado de coisas positivas que você fez para você mesmo. Que você venceu a competição, venceu a guerra interna, venceu a depressão. Use isso como combustível para continuar. Não para fazer um passeio confortável nas suas lembranças. Não é isso. Mas para você se lembrar que você ainda está vivo, que você venceu. A quarta regra é a regra dos 40%. O que isso significa? Como eu também tinha falado anteriormente, a dor e o desconforto, de forma voluntária, fazem você evoluir. Mas isso não significa que a dor e o desconforto naquele momento de evolução vai ser bom. Não, não vai ser bom. Vai ser ruim, vai ser doloroso, não vai ser divertido. Isso é a realidade. Então, o que eu estou falando aqui? Quando nós estamos nessas situações de desconforto, ou na academia, correndo, estudando, nosso cérebro pensa em desistir, porque fala pra gente que a gente já alcançou o nosso 100% de esforço. Alcançou, a gente está cansado, 100% cansado, não tem energia mais para nada. E muitas vezes isso não é verdade. Então, você fala para você mesmo que não alcançou nem 40% do seu potencial. Você vai continuando. E sempre que achar que está cansado, não alcançou nem 40% do seu potencial. Porque muitas vezes é mesmo. Uma coisa é saber seus limites. Saber que você consegue fazer mais. Se você é uma pessoa que é obesa,
você continua ali, você tem que tomar cuidado com o que você faz. Mas a primeira oportunidade de você tentar descobrir o seu potencial, você continua. Quando você é obeso também e está fazendo dieta, você pensa em desistir porque você está comendo pouco, muitas vezes está com fome, e que você não é acostumado de comer aquelas comida grande, comida gordurosa que você comia, que fez você ficar engordo. Mas quando você vai comendo saudável, vai comendo menos, passa mais tempo com fome, porque acaba acontecendo quando você está fazendo déficit calórico, então isso vai pensando em você desistir, você pensa em desistir, mas você não alcançou nem 40% do potencial. Porque imagina, se você está gordo e percebeu que está acima do peso, que está tendo dificuldade até de respirar, de andar, de se levantar, de subir uma escada, você tem que fazer a dieta, você vai emagrecendo. Porque esses são os caminhos para você emagrecer. Tendo alimentação saudável, tendo alimentação regrada, boa. Então, é isso que faz você sair do canto. É o desconforto. É ruim, bastante. Você é uma pessoa muito sedentária. Pode ser magro ou gordo, tanto faz. Mas você tem preguiça de ir, está com preguiça de ir, você vai. Quando você estiver lá e pensar em desistir, porque foram muitos anos de preguiça e sedentarismo, então não é da noite pro dia que você vai ficar bem, continuando forte, não. Então quando você estiver lá se esforçando, você tem mais 40% para dar. Quando você aprende isso, quando você aprende essa regra, muita coisa muda, pois a sua vida muda, não só no desempenho e performance no esporte, mas no trabalho, nos estudos. Então, não desiste. É isso. Você ainda tem mais, você não alcançou nem 40% do seu potencial. A quinta e última lição é ser o autor da sua própria vida. Ser o autor da sua própria história. Você criar a sua história que causa impacto no mundo. Você não buscar validação externa, mas buscar quem você quer ser. Deixar de ouvir a opinião dos outros para se tornar o que você quer ser. Construir a sua ética e filosofia na sua vida. Você ter o que você fazer na sua vida, você buscar aquilo, sabe? Você trabalhar, estudar, descobrir o seu potencial. Pois quando você descobre o seu potencial e percebe o que estava guardado em cima de você, você se destaca. Dentro de você se destaca. Fora também as pessoas começam a perceber. Quando você foca em você, quando você faz aquele foco, você trabalha em cima daquilo. As pessoas vão te criticar de todo jeito. Umas que vão te apoiar? Vão. Mas tem as que vão te criticar? Vão. E mais do que as pessoas que vão te apoiar. Vai ter mais pessoas desacreditando que você, mas vai ter mais pessoas desacreditando de você do que acreditando em você. Mas aí, elas não é você. Quem está na luta não são elas, é você. E a pessoa critica, as pessoas que te criticam, elas são as que não vão conseguir nada. Porque são que NPCs, são que pessoas que não tentaram nada, não quiseram assumir riscos, não quiseram arriscar, tentar estudar para concurso, ir para competição, trabalhar, buscar, não quiseram, ficaram ali estagnados, paradas no tempo. Você não pode ser assim. Se você quer se destacar, você não pode ser assim. Pois quando você escolhe o caminho mais difícil, que é o caminho da evolução, é ali que você se separa dos outros. É ali que você se destaca. É ali que você cresce e a sua aura aumenta. Pois a sua energia e presença podem mudar também. Então continue batalhando. Mesmo que esteja cansado, continue. Você vai conseguir. Mas você vai ser ruim. Vai ser dolorido. Vai ser um monte de coisa. Mas você vai conseguir. Esse vídeo eu fiz aqui pro canal, que esse é o primeiro vídeo meu no YouTube, para motivar, pois eu sempre fui muito fã do David Goggins, que é o dono desse livro aqui, que eu peguei e falei os princípios que eu escolhi, as lições que eu escolhi por causa desse livro, da história dele. Que quando a gente acha que tem a vida difícil e não vamos conseguir nada, tem pessoas que tiveram a vida horrível e conseguiram muitas coisas. Ele é o exemplo dele. Sofria abusos, teve um monte de lesão, um monte de problema no coração, nas articulações, mas venceu, conseguiu se destacar, ser o autor da própria vida. Então, ele conseguiu, batalha para conseguir também. Continua, vai dar certo.